quando comparada a outras capitais, Aracaju é apenas uma criança, tanto em termos de tamanho, quanto em termos de idade. A capital é uma das mais belas do Brasil, mas esta beleza foi construída por cima de um importante ecossistema, o manguezal. O crescimento desordenado de Aracaju provocou a retirada deste ecossistema, mudando as condições climáticas da cidade. São vários problemas que afetam o manguezal. Este crescimento ocorreu tão rapidamente e de forma tão desordenada que a população chegou cada vez mais perto do oceano. Com a subida do nível do mar, provocada pelo derretimento das calotas polares, estas áreas, construídas sobre o manguezal e áreas próximas ao oceano, correm risco de inundação. Outro problema que prejudica os manguezais é o esgoto. A estação de tratamento de esgoto do dia deve servir como filtro para que os dejetos não cheguem aos rios, prejudicando os manguezais. Porém, a realidade sobre o tratamento de esgoto é outra. Vemos claramente os dejetos depositados nos rios da cidade e em grandes avenidas é possível encontrar o esgoto a céu aberto. Outra séria área afetada é o bairro 13 de Julho. Daqui do alto, temos uma noção do que acontece na 13 de Julho. Percebemos que as árvores, que conferem uma beleza natural ao local, escondem também o problema dos manguezais. A Praia Formosa, de Formosa, só restou o nome. Aqui, logo ao lado do calçadão, atrás dessas árvores, esconde-se a poluição do rio Sergipe, que causa a extinção de espécies de peixes e provoca doença nos consumidores destas águas. Não precisa andar muito desde a Praia Formosa até aqui o bairro Industrial para percebermos outro problema. Aqui, pescadores que dependem do rio para sobreviver estão tendo que conviver com outro grave problema: os esgotos maltratados que são despejados no rio e a consequente matança de peixes. Pequenas áreas como esta ainda existem dentro da cidade de Aracaju, embora passem despercebidas no nosso cotidiano. Bem no coração do bairro Jardins, que foi construído quase totalmente sobre o manguezal, encontramos a reserva do Tramandaí. Porém, esta reserva está sendo ameaçada pelo avanço do setor imobiliário. Áreas estas que têm seus dias contados. Eu acho que a relação entre o aracajuano e os manguezais é uma relação muito intensa. Se a gente for parar e pensar, a gente vai perceber que os manguezais eram áreas que os índios exploravam e nós, aracajuanos, herdamos um pouco disso. Então o que acontece? Para você ter uma ideia, a pesca, o marisco, o caranguejo, as madeiras, muitas coisas os aracajuanos exploravam dos manguezais. O problema começou com a mudança da capital. Quando as pessoas começaram a avaliar o terreno para ser a futura sede da nossa capital, então eles começaram a derrubar o mangue. O mangue era símbolo no caso de foco de doença, o mangue era símbolo no caso de pantanoso, uma área assim, sem qualquer validade. Mas até que as pessoas começaram a visualizar recentemente a questão ambiental. Então eles começaram a repensar na preservação dos manguezais e a gente tem avaliado muito isso dentro do contexto das escolas. O prejuízo que a destruição dos manguezais tem proporcionado à cidade é uma descaracterização do espaço urbano da cidade, né? Então a gente começa a perceber muitas interferências do homem em áreas não só de mangues, mas também na área de Restinga e na área litorânea de Sergipe. Então a expansão imobiliária, especialmente por Mosqueiro, a gente tem percebido um pouco a devastação. Aqui em Aracaju a devastação é quase total, vamos dizer assim, né? Rios com esgoto, aterramento, lixo nos manguezais. Então a gente percebe que essa expansão imobiliária ela tem sido negativa. Há um crescimento desordenado da cidade nesse sentido. E o diálogo com a questão ambiental deve ser pensado. A questão ambiental ela deve ser discutida intimamente nas escolas, não só por biologia, mas história, geografia, enfim, todas as ciências, porque a questão ambiental é uma questão muito séria.
Se o esgoto da minha casa vai parar no Rio Sergipe e ajuda a acabar com os manguezais, com o caranguejo, com todo aquele ecossistema que nós temos, eu posso dizer que eu tenho uma parcela mínima de culpa, mas tenho. Então eu acho que esse problema que envolve os manguezais e os rios sergipanos deve ser repensado sim com a comunidade local. A destruição dos manguezais causou impactos ambientais na cidade de Aracaju. O clima foi modificado por essas transformações. A água, necessidade básica da vida do ser humano, está servindo como depósito de esgoto sem tratamento. A vida está ameaçada.